Alô, meu povo, como vamos? E aí, tem gostado das gravações? Tem aprendido alguma coisa? Que tal? Estamos aqui cada dia mais e mais nos aprofundando na palavra de Deus, trazendo a mensagem do Evangelho, para que todos nós sejamos renovados pela palavra, para que todos nós começamos a nos entender, compreendermos exterior e interiormente, porque o ser humano precisa conhecer a si mesmo, o ser humano precisa de saber exatamente quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai, como é que ele deve proceder, como é que ele deve se conduzir numa sociedade consumista como a nossa, né, em que as pessoas ficam muito preocupadas em ter e a maioria das vezes elas esquecem de ser. E nós devemos muito mais valorizar o ser do que o ter, meu irmão, minha irmã, porque às vezes você tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Então hoje nós vamos desenvolver um tema denominado crise existencial. Quem de nós nunca passou por uma crise existencial? É o que eu digo sempre. Esses encontros nossos aqui não tem nada a ver com religião. Eu faço muita questão de frisar isso, porque a pior coisa que tem é a religiosidade. É só você ir na palavra de Deus e buscar lá pelos fariseus, pelos saduceus, não é? Daquela época lá de Jesus. Eles eram muito religiosos, mas na realidade eles não tinham nada de bom dentro deles. Eles apenas eram uma casca, era uma aparência. Eles viviam de aparência. Eles pregavam uma coisa que eles não viviam. Então, meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos falar sobre uma crise existencial da atualidade, não da época de Jesus. Mas mesmo não sendo da época de Jesus, há 2000 anos atrás, Jesus já sabia que tinha essa crise existencial. Ele usa Paulo, o grande apóstolo Paulo, o homem que hoje representa para todos nós cristãos a espinha dorsal do novo evangelho, com as suas cartas, com as suas epístolas, um homem de uma sabedoria divinal, que foi separado por Deus para nos preparar para um futuro brilhante que nós teremos com a vinda de Jesus. Mas para isso nós temos que nos preparar, por isso que eu faço essas palestras, por isso que eu estou toda semana com vocês, para poder preparar vocês, para poder abrir os olhos espirituais de vocês. Da mesma forma que Paulo abre nossos olhos, nós aprendemos com ele e passamos adiante. Isso não vem de mim. Eu não tenho capacidade nenhuma para falar o que eu vou falar para vocês. Mas Paulo, ele me ensinou, ele pode ensinar a você. E nós podemos ensinar outras pessoas com aquilo que nós aprendemos. É assim que funciona. A gente absorve e depois a gente então passa adiante, não é isso? Então vamos ler sobre a palavra de Deus no livro de Romanos, a carta de Romanos que Paulo escreveu para Romanos, no capítulo 7, do versículo 15 em diante. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 24 e vamos entender que Paulo, sendo a pessoa mais especial que passou pela face da terra, né, que teve assim um ministério brilhante, até Paulo teve a sua crise existencial. Ora, se ele teve, quem sou eu, quem é você, para não ter o privilégio de um dia passar por uma crise existencial? Amém? Então vamos ler, pega a tua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 7, do versículo 15 em diante, que diz o seguinte: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, mas faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que ela é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu. Mas quem faz isso? Ora, o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem, pois querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte?
Muito forte, né, meu irmão? Muito forte, né, minha irmã? Você vê o conflito, a crise existencial que Paulo tem aqui, uma peleja da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Paulo está aqui numa peleja, numa luta desenfreada, lutando, sabendo que ele faz exatamente aquilo que ele não quer, e aquilo que ele quer, ele não consegue fazer. Aí a lei aponta para ele que o pecado está habitando nele, e ele chega à conclusão que não é mais ele que faz aquelas coisas, mas o pecado que habita em seus membros. E nós não somos diferentes. Nós somos igual a Paulo, somos vulneráveis, somos pessoas frágeis. Então, eu faço uma pergunta hoje. Hoje é muito importante que a gente mergulhe nesse tema e pergunte o seguinte, já que nós estamos tocando um assunto de uma era atual, não de 2000 anos atrás. Então eu pergunto a você, você está feliz no seu trabalho? Você está tendo seus sonhos realizados? Você tem se relacionado bem ou você se sente uma pessoa isolada no meio da multidão? Muitas pessoas têm tudo que querem, tudo. É impressionante, mas nunca estão satisfeitas. Elas estão sempre de olho na grama do vizinho. Meu irmão, minha irmã, se você almeja aquilo que você não tem, não é pecado. Mas sofrer por aquilo que você não tem, que outro tem, aí você está pecando. Porque você está com inveja. Isso é um sentimento muito ruim. A gente deve se conformar com aquilo que a gente tem, mas deve buscar a evolução, o crescimento, mas sempre sem ficar com inveja do nosso semelhante. Afinal de contas, isso seria uma utopia, porque as pessoas são impulsionadas por um desejo incontrolado de buscar aquilo que não tem. Isso torna as pessoas infelizes. Isso faz que as pessoas comecem a andar em círculo, buscando algo que não lhes pertence. Nós demos sim. Deus nos deu uma saúde, Deus nos deu uma capacidade, Deus nos deu uma inteligência, Deus nos deu uma sabedoria, Deus nos deu um corpo físico, nos deu vigor físico, nos deu vigor espiritual para que nós possamos ir à labuta diariamente em busca de nossos sonhos e realizações. Mas, em contrapartida, nós não podemos ficar eternamente insatisfeitos. Porque o que mais tem na face da terra hoje em dia, meu irmão, minha irmã, são pessoas insaciáveis, pessoas que nunca estão satisfeitas, pessoas que estão sempre querendo algo além daquilo que elas têm e que nem elas mesmas sabem o que elas estão buscando, o que elas estão querendo. Aí elas entram nesse conflito, elas começam a não saber por que elas fazem as coisas que elas não querem, quando elas deveriam fazer as coisas que elas querem e não conseguem fazer. Por quê? Porque elas estão no foco errado, elas estão buscando as coisas erradas, elas estão buscando as situações erradas, elas estão se associando a pessoas erradas, elas estão fazendo coisas que não deveriam fazer em função de um objeto chamado desejo. Meu irmão, minha irmã, devemos sim ser pessoas que tenham assim uma grandeza de pensamento, mas a grandeza maior que um ser humano pode carregar dentro dele, é isso que eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã. É você doar-se, é você dar, é você ser e não você ter. Ter é muito bom, mas do que adianta você ter tudo que você tem e não ter paz, não ter alegria, não ter felicidade, você viver numa casa em que teu casamento é destruído, que teus filhos não te respeitam, que o teu vizinho nem olha para a tua cara, porque te acha antipático, porque às vezes você realmente é antipático, entendeu? Então é isso que nós precisamos entender, nós precisamos de essência, nós precisamos de aprimorar a nossa alma e nosso espírito, porque os bens materiais, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos em primeiro lugar buscar o reino e a justiça de Deus, porque todas as demais coisas que nós queremos Ele vai nos acrescentar. Pode até não acrescentar aquelas coisas materiais para o bel prazer nosso, pessoal, único exclusivamente. Deus às vezes te dá uma coisa que você vai beneficiar outras pessoas, é isso que Ele quer. Ele quer que nós vivemos em comunhão, que nós vivamos em parceria, que nós vivamos em paz com todas as pessoas. Mas como é que uma pessoa vai poder conviver com as outras se estiver vivendo um conflito desse, semelhante que Paulo estava vivendo? Obviamente que Paulo superou isso tudo.
Na medida que ele tomou consciência que ele estava tendo uma briga, ele estava tendo uma batalha espiritual do corpo, da mente dele com o espírito dele, ele evidentemente ele superou isso, tanto ele superou que ele se tornou um dos ícones do novo evangelho para toda a humanidade. Então nós também temos, Deus nos capacita para que nós nos superamos, para que nós possamos progredir e sairmos desta zona de degladiamento, de luta, de batalha, de peleja. Porque não dá para o ser humano ficar lutando contra ele mesmo, não tem condição. É impressionante como é que as pessoas lutam contra si mesmo. Tantas coisas importantes para fazerem, tantos alvos a serem alcançados, tantos objetivos, tantas conquistas, realizações que o ser humano pode fazer, mas ele fica em peleja com ele mesmo, ele luta contra ele mesmo, ele luta contra a própria essência dele, porque ele quer que a carne fale mais alto que o espírito. Ele não quer ceder mão, ele não quer abrir mão das coisas carnais, materiais, humanas, pelas coisas espirituais. Ele não quer perder tempo. É como se para ele o mundo acabasse hoje. Não dá para perder tempo, não dá para estudar a palavra, não dá para buscar Deus. Eu tenho que ir a uma festa, eu tenho que ir a um casamento, eu tenho que realizar um grande negócio, eu tenho que fazer uma viagem, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo outro. Meu irmão, minha irmã, para! Chega! Dá um tempo, acorda, sai dessa hipnose espiritual, sai dessa apatia espiritual que você está, porque daqui a pouco você vai estar exatamente igual Paulo. Você vai estar em conflito com você mesmo, você não vai estar se entendendo, você vai olhar no espelho e não vai se reconhecer, meu irmão, minha irmã. Você vai olhar para você e você vai dizer, poxa, isso aí sou eu? Quando você olha a tua aparência, desculpa, quando você olhar a tua aparência decaída, tuas olheiras, tua pele se enrugando, de repente, do nada, teus cabelos caindo. Por que isso? Porque você não para, meu irmão. Porque você é uma máquina, você é um motor, um trator, você não para, você não reflete, você não relaxa. Você está sempre em busca de algo mais e mais e mais, mas você nem sabe o que você quer. Você sabe que você precisa de alguma coisa. Eu te garanto que muitos de nós não sabemos nem o que nós queremos. Nós queremos conquistar, nós queremos realizar, nós queremos provar para as pessoas que nós somos os tais, que nós conseguimos, que nós realizamos, que nós somos melhores que os outros. Meu irmão, para com isso. Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. Abre teus olhos espirituais. Sai dessa raia de ação da carnalidade, do materialismo. Isso não te leva a lugar nenhum, meu irmão. Olha para Jesus. Jesus andava como? De sandália, de alparcas. Aquela roupa surrada. Jesus não tinha nem casa para morar, meu irmão. Jesus morava nos montes. Jesus morava ao relento, não tinha uma casa, não tinha nada. Não tinha endereço, não tinha e-mail, não tinha Facebook, não tinha nada disso. E, no entanto, 12 mil anos depois, estou eu aqui falando de Jesus para você e você está me olhando. Por quê? Porque ele deixou um exemplo a ser seguido, meu irmão, minha irmã. É isso que nós temos que entender, nós temos que seguir esse exemplo de humildade, esse exemplo de sabedoria, de obediência. Jesus sempre foi uma pessoa obediente, doce, mansa, humilde. Jesus não precisava ficar gritando, não precisava ficar pulando, como a gente vê hoje na maioria dos templos. Pastores que mais gritam do que pregam a palavra. Pastores que são verdadeiros showmans, querem aparecer, querem mostrar para o mundo que eles são os bambambãs. Mas unção que é bom? Nenhuma. É muita gritaria, muito pula-pula, muito roda-roda, mas unção que é boa, nada. Cadê os milagres? Cadê que eles curam pessoas aleijadas como Jesus? Cadê que eles conseguem andar sobre as águas? Cadê que eles conseguem ressuscitar mortos? Cadê que eles conseguem libertar pessoas endemoniadas? Os milagres estão escassos. Cada dia que passa tem menos milagre. Cada dia que passa tem menos unção na igreja. Porque as pessoas estão querendo pregar religião, meu irmão. Nós não temos que pregar religião, não. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que pregar o pensamento de Deus, o exemplo de Jesus. Esse negócio de religião não leva ninguém a nada, não. Porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou daqui, eu sou do pastor tal, eu sou do não sei o quê, eu sou isso, eu sou aquilo. As pessoas estão atrás de cargo nas igrejas, as pessoas estão atrás de microfone, de querer aparecer. Não é isso, não é por aí, não. Se você fica nessa linha de conduta, de postura, e se você também não é um cristão e no teu trabalho você está também querendo aparecer, querendo ser melhor do que o teu colega de trabalho, teu semelhante, se na sua casa você quer ser melhor que seus irmãos,
Se na sua casa você quer ensinar seu pai como é que ele tem que proceder, como é que ele tem que agir, teu pai, tua mãe, ora, meu irmão, dá um tempo. Acorda, né? Chega de tanta baboseira. Chega de tanta bobagem. Desperta. É por isso que o mundo está do jeito que está aí, esse caos. O mundo hoje atravessa uma crise global. Por quê? Porque as pessoas só querem pensar em si próprias. As pessoas só querem saber de si mesmas. As pessoas só querem saber de ter. E ninguém quer saber de ser. Pô, não dá. Está chegando um ponto que não está dando mais para segurar essa situação. As pessoas têm que acordar, as pessoas têm que entender que esse não é o caminho. O caminho é olhar para Jesus. Segue o exemplo de Jesus. Faz o que ele fez. Porque se todos seguissem o exemplo de Jesus, o mundo não estava em guerra. O mundo estaria em degladiação. O mundo não estaria tendo esses processos, esses desastres naturais que assolam todo o planeta hoje em dia. Por quê? Porque o homem desmata, o homem queima as florestas, o homem inventa armas químicas que destroem tudo e depois deixam seus resíduos por anos e anos. Lembra de Hiroshima, da bomba de Hiroshima? Até hoje, o povo japonês sofre com os efeitos da bomba de Hiroshima. Isso é coisa que o homem criasse, tanta coisa boa para criar, vai criar bomba atômica, vai criar arma química, vai inventar droga. Esse maldito desse crack está destruindo com a nossa juventude. Você acha justo isso, meu irmão, minha irmã? Você acha isso correto? Você aprova isso? Você assina embaixo? Você tem coragem de aprovar, de assinar? Então, se você não quer aprovar, pelo menos não se mantenha solidário a essa situação. Se rebele contra isso. Se revolte contra essa situação que o mundo atravessa, para que nós possamos ser luz nas trevas, para que nós possamos ser vaso de honra, para que nós possamos ser instrumentos vivos na mão de Deus, para reverter essa situação de alguma forma, de alguma maneira, cada um fazendo a sua parte. Uma hora isso vai dar resultado, uma hora isso vai dar efeito, uma hora essas coisas vão acontecer, porque Jesus está voltando, e quando ele voltar, não vai ter mais tempo de você se arrepender, não vai ter mais tempo de você consertar aquilo que você destruiu. A hora é agora, é hoje, é aqui, é neste momento. Dobra o teu joelho. Começa a aceitar Jesus. Se você está com vontade de chorar, chora, meu irmão. Se você está com vontade de gritar, grita. Mas te entrega para Jesus, olha para Ele, segue os caminhos dEle, porque ainda há tempo, mas o tempo está se extinguindo. Vai chegar uma hora que você vai querer fazer isso e não vai ter oportunidade. A palavra diz, buscai o Senhor teu Deus enquanto é tempo de encontrá-lo. E o tempo é aqui, agora, é hoje, é nesse momento. Eu te entrego essa palavra e te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meu irmão.